Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais momentos que juntos nós podemos aprender, podemos adorar a Deus. E eu queria fazer um lembrete. Sábado começa o nosso estudo sobre a vida e obra do apóstolo Paulo com o pastor Marcelo Martins. Então, queria convidar mais uma vez todos vocês a estarmos juntos, acompanhando esse estudo sobre a vida e a obra do apóstolo Paulo. E hoje eu queria levar uma reflexão no sentido de entender que Deus, Ele faz do paraíso aqui. Essa música diz, vem, essa é a hora da adoração, vem, dá-lhe teu coração. E no refrão ela desenvolve sobre todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. E nós devemos lembrar que esse tesouro maior é essa presença e esse relacionamento que nós temos com esse Deus. Por isso que nós entendemos que o paraíso é aqui. Então eu queria te convidar a cantar esse Deus que nos dá essa oportunidade de viver esse relacionamento e essa verdade nesse momento em nossa vida. Amém? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vamos cantar mais uma vez? Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua
Existe uma passagem na Bíblia que diz: sejam perfeitos como eu sou. E é uma motivação que Jesus nos dá. E essa música fala: Deus, me dá um coração igual ao teu. E é legal que isso não vai acontecer se antes nós não entendermos que nós somos muito falhos, muito pecadores. Se antes nós não olharmos para dentro, para que depois Deus possa fazer esse trabalho em nossa vida. Então eu queria convidar os irmãos a estar refletindo sobre sua vida e estar pedindo a Deus para que Ele possa nos dar um coração disposto a obedecer, a perdoar o irmão, a suportar o nosso irmão em tudo que ele precise. Amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vem, Deus, ensina-nos. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração
Pastor Marcelo. Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Uma alegria novamente estarmos aqui reunidos para que juntos possamos adorar o nosso Deus e também poder estar ouvindo da sua palavra e juntos intercedendo uns pelos outros junto a esse nosso Deus. E eu tenho hoje, irmãos, um motivo de oração que nós como igreja possamos continuar intercedendo pela vida da nossa querida irmã Maria. Ela começou o novo ciclo de quimioterapia, então é necessário que nós como igreja, nós possamos juntos estarmos intercedendo pela saúde, intercedendo pela recuperação da irmã Maria, e eu conto com a oração de todos os irmãos. Também eu quero agradecer de uma forma, assim, em nome da igreja, todos os irmãos que colaboraram, que ajudaram na questão dos alimentos, para que ela possa ter também à disposição todo aquilo que possa estar ajudando na recuperação, na estabilização da imunidade. Então, como igreja, eu gostaria de estar agradecendo a cada um dos irmãos que colaboraram. E os avisos também continuam sendo os mesmos, que os irmãos possam continuar atentos aos nossos grupos, todas as programações da igreja. Como o Fê colocou aqui para nós no início do culto, sábado que vem iniciaremos então o nosso curso, A Vida e Obra do Apóstolo Paulo. Então eu gostaria que os irmãos pudessem, nós vamos estar aí divulgando nos próximos dias, e gostaria então que os irmãos pudessem estar confirmando aí a sua participação. Então será realizado no sábado, com 1 hora de duração esse curso, das 19h30 às 20h30. Então esse primeiro curso, ele vai compreender aí quatro sábados. Então a vida e a obra do apóstolo Paulo, e eu conto com a presença de todos, para que juntos nós possamos aprender sobre a vida desse grande homem de Deus, que Deus usou de uma forma tão poderosa também a sua obra, e hoje se nós estamos aqui podendo anunciar dessa fé, desse evangelho, também passa pela vida do apóstolo Paulo. Então eu conto com a presença de todos. E nessa noite eu gostaria que a gente pudesse estar refletindo sobre um dos temas mais importantes da Bíblia, que eu entendo, que é esse mandato de servir. Nós somos, quando Deus nos resgatou, nos possibilitou uma novidade de vida, é para que nós pudéssemos servir uns aos outros. Esse é um tema que permeia toda a história de Jesus, a história do cristianismo. A nossa espiritualidade, ela é pautada, e a sua prática, ela está pautada no servir um ao outro. O texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, cada um de nós temos esse propósito, esse sentido de vida, que Deus, antes da fundação do mundo, Ele já preparou para que nós pudéssemos praticar. O cristão, a espiritualidade sadia, ela é desenvolvida pelo serviço, pelo cuidado com o próximo. E quando eu penso nisso, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo, como é necessário, como é importante nós, como filhos de Deus, estarmos pautando a nossa caminhada de fé nessa condição de serviço, de um olhar cuidadoso com aqueles que estão à nossa volta, e assim a gente poder colaborar e ajudar naquilo que está à nossa disposição. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, a partir do versículo 7, ele nos ensina como que nós podemos ajudar a servir o próximo.
Então o texto começa dizendo assim, 1 Pedro, no capítulo 4, os versículos de 7 a 11, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aqui então o apóstolo Pedro, ele nos dá essa normativa de como que nós podemos servir os outros. E ele começa dizendo, a melhor forma que a gente pode servir o outro é começando orando. Orem. E talvez essa é uma das verdades mais esquecidas do Evangelho. O interceder um pelos outros. O lembrar daquele que nós não estamos ali todo dia vendo e colocando ele em oração e intercedendo por ele junto ao nosso Deus. E nós vamos interceder pelo quê? Porque no fim está próximo. O texto diz isso para nós. E além de o fim estar próximo, o amor está se esfriando. Irmãos, como é importante nós, como igreja, como os discípulos de Jesus, como filhos de Deus, nós resgatarmos essa prática de intercessão um pelos outros. Isso é uma demonstração de amor, de carinho, de afeto. E ainda mais agora nesses tempos de isolamento, aonde que nós não temos mais aquela oportunidade de estarmos no contato diário com os nossos queridos, com os nossos irmãos, com a nossa família num todo. Como é importante a gente lembrar de que nós precisamos interceder por eles, por esses que estão próximos, e também está intercedendo, como é importante nós estarmos intercedendo pela nossa cidade, intercedendo pelo nosso país. E essa é uma urgência, porque o fim está próximo. E é uma dessas características da nossa cultura, que o amor está se esfriando cada vez mais. E nós precisamos nos levantar em oração e intercessão. É uma pena que essa prática às vezes tem sido esquecida, ou ela tem sido trocada por orações egoístas, com uma lista de pedidos de urgência, e muitas vezes colocando Deus contra a parede, e com o dedo no rosto dele dizendo, olha, eu determino, eu declaro, me dê isso, me dê aquilo. E esquecemos que a oração passa pela empatia, pelo amor, de lembrar do outro e colocar ele em oração. Verdades esquecidas. E que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, como seria lindo ver a igreja de Deus, os seus discípulos, os seus filhos, de joelhos dobrados, intercedendo um pelo outro, intercedendo pela nossa cidade, intercedendo pelo nosso país, intercedendo por esse mundo, de pessoas que estão vivendo numa tremenda angústia, sofrimento. Precisamos nos dedicar à oração. Isso é servir o outro. E também o apóstolo Pedro nos ensina que, além de nós estarmos orando, também acolhendo o próximo. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Compartilhar com os santos as suas necessidades. Graças a Deus, a igreja tem avançado nesse sentido. De como nós temos, de alguma forma, levado um pouco de alento àqueles que precisam, através do Projeto Esperança, através aí das máscaras que foram fabricadas, através agora dessas meias que foram entregues para aqueles idosos que estavam necessitando,
alguns alimentos que foram distribuídos e chegando a famílias que realmente estavam precisando. E nós precisamos aumentar, intensificar isso, esse olhar de cuidado com aqueles que estão ao nosso lado. Isso é servir o outro. O texto do Evangelho diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso mostra o quão bonito é nós acolhermos o próximo. Nós temos esse olhar de empatia, de cuidado com aqueles que estão passando por necessidades, por aqueles que estão passando por dificuldades. Isso é servir o próximo. E ainda o apóstolo Paulo diz que além de nós orarmos, além de nós acolhermos as necessidades daqueles que estão à nossa volta, ainda ele está dizendo: compartilhe o dom que existe dentro de você. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Cada um de nós recebemos um dom, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E se alguém fala, faça como com quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Compartilhando o dom espiritual, a capacidade que o Espírito Santo concedeu a cada um de nós, a cada discípulo de Jesus, para que a gente possa agir conforme o propósito dele. E os dons são muitos: profecia, ensino, servir, dar ânimo, contribuir, liderar, misericórdia, conhecimento, fé, cura, milagres, profecias, discernimento, línguas, interpretações de línguas, dons ministeriais, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Cada um de nós, Deus nos capacitou com um dom. E esse dom é para que nós possamos servir o próximo. Que nós possamos buscar em nosso Deus qual é esse dom que Deus nos concedeu. E assim eu posso colocar ele em prática para que eu possa servir o outro. E irmãos, pensem nessa realidade que nós estamos vivendo. Como é necessário que a igreja se posicione, e se posicione servindo o outro, orando, acolhendo e principalmente compartilhando esses dons, para que a sua casa seja edificada e para que essa cidade seja edificada. Isso passa pela vida de cada um de nós como discípulos de Jesus. E por final, que a nossa vida seja para glorificar o nosso Deus. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força de que Deus provê. Como consequência final, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo o sempre. Que a nossa vida seja para glorificar o nosso Deus. Que as nossas relações, que as nossas ações seja para glorificar o nosso Deus. E como precisamos isso? Em tempos de muita discórdia, de ira, de preconceito, de tanta violência, nós precisamos dessa consciência de que nós somos discípulos de Jesus e que nós estamos em missão. Essa missão de que nós somos sal e luz nesse mundo e que assim a nossa vida seja para glorificar o nosso Deus. Precisamos viver com intensidade essa missão que nós estamos inseridos. E o exemplo maior é de Jesus, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate a muitos. Jesus deixou esse exemplo para cada um de nós. Que nós possamos viver isso de forma intensa. Orando. O meu ministério de intercessão por muitos. Acolhendo. A minha casa, servindo e abençoando vidas. Compartilhando o meu dom a serviço da igreja e do mundo. E glorificando minha vida, servindo a Deus em tudo. Discípulos de Jesus, vivendo nessa intensidade, iremos abençoar a nossa igreja e essa nossa cidade. E sairemos dessa crise glorificando o nosso Deus. Que essa seja as nossas ações nesses tempos de incerteza, nesses tempos de dificuldade. Ore, acolhe, compartilhe e glorifique a Deus em tudo em que você estiver fazendo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu gostaria de que nós pudéssemos ter esse tempo de oração. Esse tempo de intercessão por muitos. Intercessão por aqueles que são da nossa família da fé, mas também está intercedendo por essa cidade. Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas desanimadas. E nós que temos um Deus que age, um Deus que nos conhece pelo nome, que nós possamos estar intercedendo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar primeiramente a tua igreja, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, o Senhor conhece a realidade de cada família, ó Deus, representada aqui na nossa igreja. Ó Deus, o que eles têm passado nesse tempo de isolamento social. Eu coloco, ó Pai, a vida de cada família, de cada membro, ó Deus, desses lares diante do Senhor, e eu quero interceder por eles, meu Pai. Ó Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia alcance cada um deles agora, meu Pai. O Senhor sabe o que eles necessitam, ó Deus. O Senhor conhece o que eles têm colocado diante de Ti, meu Pai. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa estar agindo com a Tua mão poderosa. Eu lhe clamo, ó Deus. Que o Senhor continue sustentando, meu Pai. Ó Deus, de uma forma muito especial, eu quero colocar a irmã Maria diante de Ti. Ó Pai, o Senhor sabe o tamanho do sofrimento, ó Deus, o tamanho da angústia dela, com relação, ó Deus, a esse novo ciclo de quimioterapia. Ó Deus, ser com ela, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, coloca a Tua mão saradora ali, meu Pai. Ó Deus, tira, ó Deus, essa doença, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu lhe clamo como igreja. Estabelece a saúde dessa Tua filha, meu Pai. Nós como igreja intercedemos junto ao Senhor por ela, meu Pai. Cuida da sua família, ó Deus. Dos seus filhos, do seu esposo, ó Deus, que sofrem junto com ela, meu Pai. Ó Deus, que as Tuas misericórdias estejam sobre aquele lar, meu Pai. Que as Tuas consolações, meu Pai, estejam sobre o coração de cada um deles, meu Pai. E que eles possam encontrar no Senhor e somente no Senhor o conforto, o refúgio que eles precisam nesse momento. Ó Deus, eu quero colocar a nossa cidade diante do Senhor. Especialmente, ó Deus, os hospitais. O Senhor tem visto o aumento desses casos, ó Deus, desse vírus na nossa cidade. Ó Pai, eu coloco cada pessoa que estão sofrendo por esse vírus e por outras enfermidades, ó Deus. Eu coloco diante do Senhor. Cuida deles, meu Pai. Cuida naquele leito de hospital, meu Pai. Cuida de cada um deles. Ó Deus, eu coloco, meu Pai, também todos aqueles profissionais da área da saúde que estão envolvidos diretamente, ó Deus, nessas ações.
Cuida deles, meu Pai. Abençoa eles, dê força. Ó Deus, eu coloco também, meu Pai, os trabalhadores, os empresários, que também estão sofrendo, meu Pai, por essa situação econômica que também tem assolado a nossa cidade. Eu também coloco eles diante do Senhor e te peço, meu Deus, que o Senhor também cuide deles, que o Senhor possa estar abrindo as portas, levando os clientes que precisam, ó Deus, para que tenham o seu sustento, meu Pai. Eu lhe clamo, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando eles. Abençoa o nosso prefeito, as nossas autoridades, ó Deus, para que eles tenham sabedoria vindo do Senhor, para que eles possam tomar as decisões que seja o melhor para as nossas cidades. Ó Deus, e continua nos incomodando, meu Pai, como filhos do Senhor, a continuar orando, acolhendo, compartilhando os dons que o Senhor deu a nós, e que nossa vida seja para glorificar o Teu santo nome. Eu te peço, ó Deus, nessa noite, faça essa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos, por esse culto, por essa oportunidade. Que a graça, que a paz, que as consolações do Santo Espírito acompanhem cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Nosso muito obrigado, e eu aguardo vocês no sábado, no nosso curso com a vida e a obra do apóstolo Paulo. Até sábado.